Boa noite, divas lindas. Vamos entrando. Como tá o sábado? Oi, Rê. Oi, Bruna, Lídia, todo mundo. Sábado, hein, gente? Sábado, meu marido tá aqui. Eu acordei cedo e falei, não, eu vou finalizar o roteiro do Orgulho e Preconceito para ter uma noção de quanto tempo ainda, né? E foram 34 páginas. Mas são coisas importantes. É legal a gente pegar uma obra, né, e pegar tudo que eu pelo menos peguei tudo que eu vejo ali que dá para linkar como aprendizado para vocês. Para todas nós, né, para mim também. Meu marido hoje, né, eu fiquei a manhã toda e metade da tarde aqui no escritório, né? Ele fica indignado com isso. Aí ele tava bravinho, né? Eu fui lá, fiz um carinho, fiz uma comidinha. Eu mudei de casa. E aí tá tudo certo agora, ele tá feliz lá. E aí, como tá o sábado de vocês? Vou esperar o pessoal entrar pra gente começar. Ai, meus cabelinhos quebrados aqui, depois que eu clareei a última vez. Quebrou tudo. Hoje é dia de pizza, né, gente? Meu marido já chegou assim, aí vai pedir pizza. Não, eu vou fazer uma comidinha pra você. Pronto, ele, então tá bom. Assim a gente consegue manter firmeza, né, no fim de semana, na alimentação certinha. Porque, nossa, desde a semana passada, retrasada, nossa, eu tava assim, tomando vinho quase todo dia. Tava demais, too much. Bom, vamos começar então. Fico feliz, Rê, que você tá curtindo o DD. Aliás, falando no DD, antes de começar, vai entrar um combo agora no módulo de autoconhecimento, um pacote que eu montei de 10 sessões, assim, fundamentais, que foram as melhores, foram as ferramentas que mais me ajudaram no meu processo de despertar. E eu compilei para vocês, reorganizei da maneira que eu fiz, no final das contas, que eu mudei, e coloquei lá para vocês. Tá fantástico. Tá fantástico, gente. Quem é do DD, aproveita. E quem tá no desafio e tem os 30 dias gratuitos, aproveita também. Vamos lá. Então, hoje é live 5 já do Orgulho e Preconceito. Depois, lembrando que quando acabar as lives do Orgulho e Preconceito, vai ficar... a gente vai fazer a transcrição e vai ter o PDF e também todas as lives salvas lá no portal do Desperte Diva, tá bom? Vai estar lá à venda e para quem não é assinante, para quem é assinante é tudo lá incluso, tá certo? Então vamos lá. Hoje eu tirei uns prints pra gente. A gente tava as duas últimas lives vendo juntas, né? Mas tem umas cenas que a gente pode passar. Então eu vou usar o recurso novo aqui das lives que eu vi o meu querido amigo Dr. Saulo fazer e falei, que é isso? Aí me explicaram. Então a gente vai usar esse recurso que é de olhar a foto ou algum mini vídeo que eu fiz do filme e aí a gente vai comentando, tá? Então acho que já dá pra gente começar. Nós paramos, só para recapitular rapidinho, nós paramos na live passada naquela cena da sala, né, de chá. A sala de chá que elas caminharam na sala e provocando o Darcy comentou, ele estava bem instalado na situação de masculina, do porquê que elas estavam caminhando e tudo mais. A gente parou aí, certo? Foi, né? Aí o motivo que ele pegou na mão dela na carruagem foi uma retribuição o respeito dela e a generosidade dela, que a gente vai falar lá no final sobre isso.
tá? Então, e nisso de pegar a mão, ela ficou surpresa, né, com a atitude dele, de pegar a mão dela, de gentileza também, porque não é muito dele, né? Ele nega a dança, é áspero e de repente pega na mão dela para subir na carruagem, é uma coisa que espantou ela também. Mas esse movimento aconteceu por causa da atitude dela anterior de respeitar quando ele se abriu, que ele não gosta que zomba dele, e ela não zombou, ela que ama dar risada, ela não zombou dele e falou, jamais poderia zombar de você, né? Isso para ele foi a maior conquista aí, que um dos marcos aí que fez ele conquistar, ela conquistá-lo, né? Conquistar o coração dele foi nessa cena, nessa situação. Bom, então hoje eu vou já usar aqui o Coração Faz Travar Live, vou colocar o recurso novo aqui, vamos ver. Então, a próxima cena que nós vamos comentar é quando a Lizzie conhece este rapaz. Quando eu coloquei a caixinha de perguntas, ninguém lembrou desse rapaz, né? Provavelmente porque é um feio, um aproveitador, então não quero saber dele. Mas é importante. É importante saber dele. É uma cena muito importante essa, inclusive, uma situação comum. E a gente vai falar dela agora. Então a Lizzie ali conhece o militar Wickman, que é nada mais, nada menos que uma pessoa muito bem-humorada, gente. Ele é super bem-humorado. E aqui que uma das coisas que a Liz valoriza muito, o bom humor. Que ela sempre fala que os homens são mal-humorados, né? Então ali ele era diferenciado, ele na hora cativou ela. Por causa do bom humor dele. Então o que é importante aqui a gente falar? Que a Liz ali acreditava que o ideal de homem dela era o bom humor. Assim como Darcy não era o ideal de homem dela, né? Então, era o contrário, né? Então, o Wickman ali tinha as características mais marcantes que encantavam ela. Então, ela se engodou, ela meio que se enganou. Ela ficou encantada, mas é aquele encantamento que não vem do coração. É importante vocês discernirem quando vocês ficam encantadas por alguma coisa que vocês acham bonito, vocês gostam, e quando vocês estão realmente apaixonadas por alguém. Geralmente a gente se apaixona por alguém desafiador para nós. É raro a gente se apaixonar por alguém assim que tem tudo do jeito que a gente gosta, né? É raro. Então ali Liz, ela se enganou nisso, né? Ela ainda não tinha o autoconhecimento suficiente para notar que o valor dela maior, que ela seguia até então, até essa cena do filme, o que apareceu ainda de valor maior dela era a verdade, a integridade e a honra, né? Então ela se confundiu aí, por ela gostar de pessoas bem-humoradas, por ela gostar de humor, ela confundiu o humor dela como um valor inegociável que tem que ter. Então ela criou um ideal, uma crença na cabeça dela que o homem tem que ser bem-humorado, né? E se ele é bem-humorado, logo ele não será tolo. E se ele for mal-humorado, são todos tolos. Ela tinha criado essa crença na cabeça dela. Mas também tinha uma outra crença que ajudou ela a discernir, que é que ela só ia se apaixonar quando ela sentisse um amor profundo. Então tinha essas duas vertentes na cabeça dela, sempre norteando as decisões dela, as atitudes dela, né? Então ali ela se encantou por ele por causa disso. Então nessa cena o filme mostra, gente, uma coisa que era importante para levantar, que o autoconhecimento ele só é possível com o convívio com as pessoas. Não adianta você ficar fazendo um monte de ferramentas, fazer um monte de coisas lá no DD e você ficar se escondendo de viver a vida, né? Não adianta você conhecer um monte de coisa e não experimentar as coisas que você está aprendendo e conhecendo, né? Você não pôr em prática. Então, ali ela estava vivendo e ela aprendeu mais sobre ela através desse Wickman, através desse erro. E é assim que a gente vai aprendendo. A mulher que só teme viver decepção, ela não vai se conhecer.
Ela vai viver no caldeirão da bruxa, no cachorro indo atrás do rabo, sabe? Num círculo que não tem começo nem fim. Só piora, piora e entra na loucura, porque ela se fecha. Então, se você tem medo de sofrer, medo de decepções e evita viver, você não vai se conhecer, você vai ficar limitada, tá? E sem se conhecer, você não vai fazer boas escolhas quando você decidir sair. E aí você vai concluir, tá vendo? Como eu não sei fazer nada, aí você volta pro seu casulo, entendeu? Então você não vai conseguir. Se você não sair, você não vai se conhecer. Se você não se conhecer, você não vai conseguir fazer boas escolhas. A gente faz boas escolhas quando a gente erra um monte. E se você não fizer isso, você nunca vai adquirir o discernimento do que é bom, do que parece ser bom e do que você acredita que é bom para você, tá? Existe grande diferença entre o que você acha que é bom, o que parece ser bom e o que de fato é bom para você, é o melhor para você, né? Esse discernimento vem na medida que você se expõe, tá? Não na medida que você estuda. Você estuda, você conhece as causas, você conhece o que você tem que observar e tal, mas só aprende mesmo, cristaliza na sua alma e você se transforma quando você vive. Então ali, ela voltando pra cena, ela viu o rapaz que ela idealizou, bem-humorado, e ela se cantou e confundiu isso com amor. Como que ele, já que ele era a figura que ela idealizou, olha que interessante, já que ele era a figura que ela idealizou, qual foi a tendência dela nas próximas cenas, né? Acreditar no rapaz, no Wilkman, que ela acabou de conhecer, não sabe nem de onde ele vem, para onde ele vai, a família não sabe nada dele, mas ela preferiu acreditar nele do que acreditar nas palavras de Darcy, ou do que parar e pensar, não, mas eu já conheço um pouco do Darcy, né? E ele já falou algumas coisas comigo e não é possível, né? Então, ela não teve essa maturidade, que só vivendo mesmo que vai fazer ela abrir o olhar, né? Então, essa maturidade, olha que interessante, quem teve essa visão era quem estava de fora, o que eu falo sempre para vocês, consultem as pessoas que vocês amam, que estão de fora, porque elas têm muito para mostrar para vocês, muito para ajudar vocês, elas enxergam coisas que você não está enxergando quando você está envolvida. Lá depois, na cena da Jane na penteadeira aqui, né, depois que ela conhece o Wickman, ela fala que ele é super legal e tal, e a própria Jane, que é super ingênua, que só vê bondade em todo mundo, não vê maldade em nada, a própria Jane falou que é muito estranho isso, é muito estranho essa história, não tá me cheirando bem, né? Então, aqui o aprendizado é para você dar ouvido para as pessoas que você confia. Ela deu ouvidos. A Lizzie deu ouvidos para a irmã, só que ela respondeu francamente, né? Ela respondeu, se for verdade, deixe-o provar o contrário. Porque a Jane falou, não é possível que é verdade essa história, eu vou descobrir, né? E aí Lizzie respondeu, se for verdade, deixe-o provar o contrário. Até lá, eu espero não vê-lo. Ela disse isso. Olha que interessante aqui, tá? Ela não deixou a ansiedade dela falar mais alto. Eu quero saber quem é o Darcy, ele tem que prestar contas pra mim. Ele vai me falar agora o que ele fez com o Wilkman. Eu quero saber, eu vou desmascarar ele, né? Tem algumas mulheres que fazem isso, né? Não, ela não foi nada calão e também não foi nada melancólica de... Ai, ele mentiu pra mim, tá vendo? Ele não presta. Por que eu gosto de um homem assim? Ai, eu vou me apegar ao senhor Wilkman, que ele é bem-humorado. Ela também não ficou fazendo essas coisas. Ela esperou. É o que eu falo sempre pra vocês, da espera. Espera as coisas acontecerem. E ela falou, se não for verdade, o tempo dirá. Então, ela não falou aqui, ó, se for verdade, deixe provar o contrário, até lá, não quero vê-lo. Ela não disse que não quero vê-lo, ela disse até lá, espero não vê-lo. Isso faz toda a diferença, gente, porque ela está comunicando a verdade do coração dela, ela não está se enganando. Se ela falasse até lá eu não quero vê-lo,
ela estaria mentindo, porque ela quer sim, porque ela já tá apaixonada. Então ela foi bem clara, até lá eu espero não vê-lo, porque ela realmente espera não vê-lo, porque se ela vê ele, ela se chacoalha, ela mexe com ela, e ela não sabe quem ele é, e ela não vai tomar uma atitude diante dele enquanto ela não souber quem ele é, qual é o caráter dele. Então ela prefere não vê-lo até desvendá-lo melhor, até ter certeza mínima de quem ele é. Então ela se protege, ela governa as emoções, ela sabe que ela não pode se expor. Isso é muito interessante na Lizzie, tá? Então, e outra vertente disso é o seguinte, aqui ela tá deixando ele se mover, tá? Divas, trazendo para vocês isso, deixe os homens se mexer por vocês. Não tem que tomar atitude de calão, ir lá e resolver tudo. Para e senta e espera. Joga a batata para ele, senta e espera. Então, se ele tiver interesse, ele vai vir me dar satisfação sobre essa história. Tá certo? Então não seja calão querer resolver tudo, não vai tirar a chance do seu pretendente buscar força e ser um varão. Tá certo? Então ela conclui lá, até lá espero não vê-lo, né? Então essa frase remete uma verdade, ela não se auto-engana, que é uma coisa comum entre vocês. Vocês se auto-enganam, vocês contam mentira para vocês mesmas, para vocês mesmos se convencerem e justificar de estar onde vocês estão e não estar onde vocês deveriam estar, o que vocês deveriam estar fazendo. Então ela não se engana. E aí a Jane conclui, pobre Wilkman, né? Pobre senhor Wilkman. Por que ela fala isso? Porque ela vê claramente que ele perde do Darcy. Ele não tem chance com o Darcy, né? De inteligência e de tudo mais. Bom, ela aguardou esse tempo para ela mesma enxergar quem era o Darcy. Isso, amada divas. Esperar o tempo do outro é outra vertente dessa cena que eu quero trazer para vocês. Você está disposta e de estado de prontidão para consolar uma pessoa? Isso é uma coisa que eu quero levantar nessa cena com vocês da penteadeira. Elas duas se amam demais. E a Jane estava enxergando coisas que a Lizzie não estava enxergando ainda. No entanto, a Jane respeitou o tempo da Lizzie e ainda no final falou, você vai encontrar uma pessoa maravilhosa, eu tenho certeza, e tudo mais. Então a Jane não forçou a barra, falou, não, você tem que enxergar. Eu tô mostrando para vocês todas as vertentes que eu vi do filme, para vocês trazerem para a vida de vocês como conduta mesmo, como reeducação do que é respeito, sabe, do que é moral, para vocês saberem o que é ser maternal de fato, o que é amizade de fato, o que é um relacionamento de fato. Então, a irmã aqui lembra a situação, quem viu o Castelo Animado, lembra a situação do Hall e da Sophie, quando a Sophie disse o que ele tinha que fazer, enfrentar a feiticeira, e o Hall ainda não estava pronto e criou aquele plano ridículo da Sophie lá fingindo que era a mãe dele. O que a Sophie fez ali? Ela não chegou e enfiou goela abaixo para ele que ele tá errado, né? Eu vejo muitas de vocês querendo convencer o marido a enxergar o que vocês estão enxergando. Não, mas ele não tá vendo que ele tá sendo enganado, ele não tá vendo que tem que fazer isso e fica enchendo o saco do marido e não espera o tempo dele amadurecer, dele enxergar aquilo. Gente, ele precisa enxergar aquilo. E amar é você estar do lado da pessoa, mesmo que ela esteja cega de alguma coisa que você tá vendo, porque pode ter certeza que tem outras coisas que ele enxerga e você não enxerga. E ele tá lá esperando. Então, assim, amar é essa troca, amar é ter essa compaixão, de não querer enfiar a goela abaixo as coisas pro seu marido. Dá um tempo, espera ele viver e espera de estado de prontidão do lado dele, porque você sabe que ele vai se magoar, porque você tá vendo o que vai acontecer. Você sabe que ele vai se magoar, mas ele precisa passar por isso. E você vai estar lá, o seu colo para ele vai estar lá assim que ele cair e se decepcionar. Entende? Então, isso é um ponto muito legal que elas ensinam nessa cena. O que é amar mesmo. O que é o respeito e o amor. Então, vamos para a próxima cena. A próxima cena é o baile. Vamos falar
já a parte do baile em que a dança deles. Vamos falar da dança deles. Vocês estão compreendendo bem? Vamos lá. Então, a dança deles, né? Essa dança foi bem legal. Eles começaram com conversas triviais, né? Começaram com... eu não pus o tema. É Orgulho e Preconceito, gente. Orgulho e Preconceito, parte 5. Peraí. Eu não consigo fixar. Aí. A dança. Bom, eles começam com conversas triviais, até começar a falar o que interessa, né? O Darcy, ele foi bem claro ali. Ele foi bem claro em relação ao Sr. Wilkman, que era a dúvida maior dela. O que ela estava mais intrigada, o que a Liz estava mais intrigada é porque que ele estava tratando mal o Sr. Wilkman, né? E o Darcy foi bem claro ali na resposta, só que ela não quis dar ouvidos. Isso acontece muito com vocês. O homem é sempre muito claro e categórico. Eles não são de fazer joguinho de esconder, né? Mas a gente quer ouvir o que está na nossa mente, né? A gente não quer ouvir a realidade. Então, ele falou lá, o Sr. Wilkman é super alegre, mas ele não sabe manter amizades. Olha a deixa que ele deu pra ela. Ele é muito alegre, mas ele não sabe manter amizades, ele não sabe manter relacionamentos. Quem que não sabe manter relacionamentos, gente? Uma pessoa que não é leal, uma pessoa que não é fiel, uma pessoa que é egoísta, que não consegue manter amizades, né? Então ali ele foi tão claro, assim, que podia levantar várias coisas ali, mas ela tava já fechada. Ela já tinha meio que rotulado o Darcy como uma pessoa mal-humorada, chata e cri-cri, e preconceituosa e orgulhosa. Então, nada que ele falasse que levasse para algo diferente do que ela já estava pensando sobre ele, ela ouvia. Então, esse foi o aprendizado no decorrer do filme para os dois, principalmente para ela. Então, tudo ali gira em torno do porquê. Eu quero levar vocês a entender que esse diálogo entre eles foi super interessante e que nenhum dos dois ali estavam preocupado com os desejos que eles estavam sentindo, em atender o coração deles, mas antes eles estavam preocupados na motivação primeira deles, tá? Divas, o ponto aqui que eu quero falar para vocês é o seguinte: ordene as suas intenções. Nós, seres humanos, somos seres intencionados, tá? Tudo que a gente faz tem uma intenção. O nosso Criador teve uma intenção em tudo. Nada é a Deus dará por nada. A não ser quando a gente bebe muito, a gente fica né, faz as coisas. Mas a gente sempre tem uma intenção. Então, o ponto que você tem que sempre lembrar em você, em todos os seus dias, é, antes de fazer uma atitude, antes de falar alguma coisa, perguntar: qual a minha intenção em fazer isso? Pergunte-se: qual a minha intenção em estar falando isso? Qual a minha intenção em fazer isso? Se você faz essa pergunta, que é uma pergunta muito eficiente, muito exata, muito inteligente para a sua mente vai te responder a verdade. Eu tô fazendo isso porque eu quero carinho. Eu tô fazendo isso porque eu quero que ele vá dormir agora para eu ficar sozinha. Eu tô fazendo isso. Vai vir os porquês. As suas verdadeiras intenções do que você está fazendo. Eu tô fazendo isso porque eu tô carente. Vai vir, e vindo a resposta, antes de você agir, você vai saber escolher melhor. Será que eu devo fazer isso mesmo? É feio fazer isso, né? Meio infantil, né? Acho que eu não vou fazer isso não. Seria melhor eu, pensar em outra coisa, mudar a minha intenção. Você começa a se conhecer, você começa a parar de se auto-enganar, você começa a parar de ficar à mercê das emoções, dos seus desejozinhos, entende? Então, ordene as emoções, pergunte-se sempre sobre as emoções. Seja um pãozinho com manteiga que você vai comer. Por que eu vou comer esse pãozinho com manteiga? Qual é a minha intenção em comer esse pãozinho com manteiga? Começa a fazer nas coisas triviais que você vai começar a se conhecer de uma maneira que você nunca viu antes. Quando você começa a perguntar-se sobre a sua intenção de cada ato teu, tá? Então ali, qual a verdadeira intenção deles? O que motivou verdadeiramente aí a conversa de vocês?
tá? Ali Lizzie estava interessada em conhecer o caráter do Darcy e não em curtir o momentozinho da dança com eles e nem de ser bajulada por ele. Ela não estava nem aí em ser bajulada em desfilar com ele, ou de, ele tá me olhando, agora ele tá apaixonado por mim. Não, ela queria saber quem ele era, porque ela estava apaixonada. Ela, não, meu Deus, eu tô apaixonada por um cara que eu mal sei quem é, que tem um caráter duvidoso, que é intrigante, eu preciso descobrir quem é ele. Essa era a preocupação da Lizzie. Essa tem que ser a preocupação de vocês quando vocês conhecem alguém. Não se ele gostou, se ele achou você bonita, se isso e aquilo, não essas coisas, não se as pessoas estão pensando alguma coisa, mas quem é esse cara, né? Quem é esse cara? Então, no fim, ela até fala isso, no fim da dança, ela não teme dizer a verdade quando ele pergunta, ela não disfarça. Quando ele pergunta, por que você está perguntando essas coisas? Ela fala, eu estou analisando o seu caráter e ainda não descobri nada, descobri muito pouco. Ela fala. Ela não tem vergonha, não tem orgulho de falar o que ela está fazendo. E essa forma dela de caráter limpo, de mostrar o que está fazendo, faz ele se encantar mais ainda, tá? Então, outra intenção dela ali, além de descobrir o caráter dele, se vocês depois assistem a cena e percebam que as intenções dela são essas. A intenção de descobrir o caráter dele e de fazer justiça, tá? Porque é um valor dela, ser justo. E ali ela queria fazer justiça, ela tava doída pelo Wilkman, não porque ela estava apaixonada por ele, mas porque não é justo o que ele fez com ela, o que ele fez com ele, o Darcy fez com ele. Então, ela queria saber o que tinha acontecido, ela estava incomodada. Então, o valor dela da justiça ali mexeu, fez ela dançar com ele e aproveitar a dança com ele para conversar sobre essas coisas. O interessante é analisar também a resposta dele. A resposta dele é típica do homem que teme entregar o coração. Aqui a gente entra no desespero que vocês têm de não aguardar esse homem ficar sem ar para se declarar por você. Né? Antes disso, você já mete os pés pelas mãos e manda um monte de mensagem desesperada. Fala comigo, onde você tá? Por que você sumiu? Você não me ama mais? Não sei o que tá acontecendo, me conta, você tá com outra, né? Não sei. Gente, para com essa ansiedade maluca, né? De querer engolir a pessoa, sendo que mal você conhece ela. Você não dá espaço para o homem se mover, para ele ficar sem ar de vontade de te ver, né? Então, aqui, essa cena me lembrou, me remeteu a isso, esse momento de vocês de desespero que vocês não esperam, tá? Então a resposta dele é típica de um homem que teme entregar o coração ali, quando ele fala pra ela que no futuro a gente vai ver, né? Então, intrigou ela também. Então, o momento que a sala fica vazia, que acontece depois de todo o diálogo, é aquele mesmo momento do Roy e da Sophie quando eles estão caminhando no ar, que tudo fica em silêncio, tudo some, né? É o momento que mostra o apaixonamento dos dois, assim, ardente, né? É nesse momento que ele fala do futuro no final e que, se vocês perceberem, a cena some todo mundo em volta e parece que só tá os dois e nem música mais tem, só tá um dos dois, um de frente pro outro, né? Então ali a simbologia daquilo é a representação do apaixonamento dos dois, tá? Aí eu falo pra vocês, aproveitando esse momento, procurem por mais momentos desse com o seu parceiro. Aquele momento que eles estavam os dois e tudo silêncio, tudo sumiu, representa também que você não está preocupada mais com o que os outros estão pensando, falando, e nem com o que você pensa ou fala. Você não está mais com olhos para si, para sua imagem, para suas vontades. Você está presente. Aquela cena representa você no estado presente. Os dois num estado de presença em que aí os dois se conectam e conhecem sobre um ao outro sem dizer uma palavra. Então, eu digo para vocês, peço para vocês, busquem viver diariamente um momento desse com seus namorados, com seus maridos.
essa situação, imagina essa situação, tudo some, não tem mais nada, você não ouve nada, você não tem mais percepção de sentidos algum de fora, é só você conectada no olhar dele. Porque aí você consegue entender as necessidades dele, a sua, sem dizer uma palavra. Então, esses momentos não existem mais. Hoje a mulher, ela não para quieta, né? Ela não para quieta, ela faz 500 coisas ao mesmo tempo, tem um monte de distração ecoando na cabeça, vem um monte de regra na cabeça, o que deve seguir, o que não deve seguir, o que eu posso falar, o que eu não devo falar, e o que ele espera de mim, e aí não causa essa conexão de almas, tá certo? Então esse é um momento que vocês precisam buscar. Eu tô dizendo várias práticas para vocês aplicarem, experimentarem, testarem no dia a dia de vocês. Pega um momento específico do seu dia e testa cada uma dessas práticas que eu tô falando para vocês, experimenta, vê como é maravilhoso. Se vocês fizerem uma vez por dia, nossa, vocês vão se transformar, vão transformar o relacionamento, tá certo? Agora a cena da Jane com Bingley. Só para mostrar aqui que assim, ela parece uma estátua, né, que não tem sentimento algum, é super certinha, ela é exatamente aquilo que a sociedade espera dela, né, de uma mulher perfeitinha, não dá trabalho, é um modelo, é um exemplo, é tão perfeitinha que ninguém chega perto, porque não parece um ser humano, né, porque o que dá a nota de ser humano é justamente os desajustes, né, os excessos ou as faltas, as falhas, né, que é motivo da gente rir e se encantar, né, em ficar perplexo, pasmo, em se alegrar, e ela não tem isso, ela não se permite. Então, ela não deixa ele cortejar ela não dá espaço para ele cortejar ela, tá? Depois a gente volta aqui nos dois, mais pra frente. Agora eu quero falar com vocês deste papo aqui, ó. Essa conversa que elas tiveram. Essa conversa é muito... Pelo menos o Bingley não notou. Não, eu acho que ele gosta muito dela. Mas ela gosta dele. Poucos de nós temos a segurança de nos apaixonar sem um encorajamento apropriado. Collins gosta muito dela. Mas não pode fazer mais nada se ela não ajudá-lo um pouco. Mas ele é tímida e modesta. Se ele não percebe esse recado, ele é um tolo. Somos todos tolos no amor. Ele não a conhece tão bem quanto nós. Ela deve agir rápido, agarrá-lo. Haverá muito tempo para se conhecerem depois de casar. Não posso deixar de sentir que a qualquer momento alguém vai trazer um corpo para que nós o caçemos. Ridículo. Pelo menos o Bingley não notou. Bom, essa cena aqui é interessante, o diálogo delas, que é um pouco diferente do filme, mas segue o mesmo conceito, mas as palavras são diferentes do filme. E eu deixo salva 24 horas aqui do filme e do livro, tá? Mas é importante a gente falar um pouquinho dessa cena. A Charlotte diz que a Jane tem a habilidade de iludir a opinião pública. E exatamente o ponto, ela ilude a opinião pública mesmo, porque ela proporciona para as pessoas aquilo que as pessoas esperam dela. E isso é iludir, porque nenhum ser humano é um robô, nenhum ser humano pode se enquadrar em algum rótulo perfeitamente, né? Então ela continua. Na situação que ela se encontrava de camponês e um burguês, onde todos são contras, parece vantajoso. Ou seja, ela fala, na situação que ela se encontra, que eles têm que esconder o amor deles pela diferença de classe social, parece vantajoso. Mas, se essa mesma habilidade é utilizada para esconder a afeição do próprio objeto que a motiva, então ela corre um grande risco de perder a oportunidade de cativá-lo. E de nada adiantará manter os outros na mesma ignorância. Isso é fantástico, que de fato ela tá certa. Se ela continuar escondendo tanto assim,
escondendo do próprio objeto, do próprio cara que ela quer conquistar, não adianta nada ela ficar escondendo para todas as pessoas que eles estão tendo alguma coisa, né? Porque nunca vai ter nada de fato, porque ele nunca sabe se ela gosta dele ou não. Então esse é o modo de pensar da Lady Luca que eu quero prosseguir aqui com ela nesta cena. Não me olhe desse jeito. Não há motivos no mundo pelos quais não deveria estar feliz com ele. Mas ele é ridículo. Para. Nenhum de nós pode se dar ao luxo de ser romântico. Ele me ofereceu uma casa confortável e proteção. Tenho muito por ser grata. Eu tenho 27 anos. Não tenho dinheiro ou perspectivas. Já sou um peso para os meus pais. E eu estou com medo. Por isso não me julgue, Lizzie. Não ouse me julgar. Não me olhe desse jeito. Bom, eu vou pôr aqui porque eu não tirei foto dessa cena, mas aqui é exatamente dessa maneira que ela falou aí que ela se comporta com o Sr. Collins quando eles casam. Ela demonstra mais afeição, foi um ensinamento que ela demonstra mais afeição, uma das coisas que ela falou nessas duas cenas, do que de fato ela sente. Esse é o pensamento da Charlotte. Ela pensa isso, que é melhor demonstrar mais afeição do que sente e assim você tem o agrado do seu marido. Ela é mais madura, a Lady Luca, como ela diz, ela já tem 27 anos, ela já viu várias coisas e ela não foi uma pessoa sorteada para viver um romance. E ela percebeu que o Sr. Collins também não foi uma pessoa sorteada para viver um romance. Então, não faz sentido ela perder essa oportunidade e ele também. Divas, isso acontece, entende? Então você vai me perguntar, André, tá certo? Pô, se juntar porque, né, mas sem ter o amor ardente e tudo mais, ela não tá sendo falsa, forçada? Não, pros valores seus que, por exemplo, pros valores da Lizzie, que é do amor ardente, sim, mas pros valores da Charlotte, da Lady Luca, não. Cada um tem os seus valores. Veja só, os valores são apoiados em crenças que devem ser apoiados em uma moral e uma ética. O filme inteiro, todo mundo tá dentro da ética e da moral. E aí aparece, isso que é lindo dos romances da Jane. A Jane não faz romances em que tem pessoas antiéticas ou imorais. Ela faz justamente pessoas que estão dentro da ética e da moral e mostra as nuances, as particularidades de cada pessoa, de cada casal, né? Que é muito individual e pessoal e que não tem como rotular, não tem como adivinhar, não tem como padronizar, tá certo? Então ali, para os meus valores, assim, pode ser que sim, mas para os dela não. Ela não Aqui o ponto que eu quero falar para vocês, Diva, não queira parecer como todo mundo. Queira alinhar os seus valores e ser leal aos seus valores, que você vai oferecer lealdade às pessoas. Não queira mudar os seus valores, trair a sua essência, os seus valores para conquistar alguém. Porque você não vai se manter aí por muito tempo, além de você não ser feliz com isso. Tá certo? Então, aquelas pessoas que conquistam coisas, que se destacam, são pessoas que se mantêm fiel nos valores delas, do começo ao fim. E os valores mudam? Mudam, mas ela se mantém fiel aos valores dela, que é apoiado em cima de uma ética, de uma moral que vai melhorando. Por isso que os valores vão mudando. E aí, conforme você vai melhorando, seus valores mudam. Mas queira ser fiel, antes de ser fiel a qualquer emoção, qualquer sentimento, aos seus valores. Para isso, você precisa descobrir quais são os seus valores. E isso muita mulher nem sabe. Eu pergunto assim, eu não sei, não faço ideia que eu valorizo. E aí começa a confusão, a gente começa a perceber que o buraco é bem mais lá embaixo, né? Que muitos de vocês nem sabem o que amam, o que valorizam de verdade. Então, aqui entra num ponto bem interessante que prova que qualquer tipo de coletivismo, de ideologia, cai por terra aqui.
porque a gente toca no ponto pessoal, no ponto único, no ponto particular de cada casal e de cada pessoa, tá? Não tem certo e errado aqui, tem um encaixe de valores, tá bom? E aí ela finaliza dizendo que o Bingley gosta da irmã, da Jane, mas ele não pode ir além se ela não der um sinal. E aí a gente entra em outra vertente. A mulher que dá um sinal para o homem cortejar. É assim que funciona. Não é o contrário. O homem não vem arriscando sem saber de nada. Ele percebe um sinal e ele vai, tá? Eu tô partindo do princípio de homens decentes, não de machistas ou esses homens garanhões que, né, tem aí outras motivações de fazer isso. Então, a mulher precisa dar um sinal. No caso, Jane não dava esse sinal, né? Então, para concluir, a Charlotte, ela não é mais uma moça sonhadora como a Jane é, né? Ela também não é enérgica como a Lizzie é. Eu tô mostrando as particularidades, a pessoalidade, a nuance de cada pessoa e que todas elas são femininas, tá certo? E que é comum na vida todo esse tipo de situação. Tanto que se você ler todos os clássicos de diversos momentos da história, há situações que se repetem desde que o mundo é mundo, né? A mulher que tem um casamento ruim, a mulher que casa mais racionalmente, aquela que só casa por amor, aquela que é ingênua, se repetem, né? Então tem padrões aí de comportamentos humanos que acabam se repetindo, é fenomenológico, é empírico, né? Então a Charlotte, ela não é uma personalidade igual da Lizzie, enérgica e nem sonhadora como Jane. Ela já tá com seus 27 anos, ela teme e não conseguir casar, tá? E graças ao seu tempo de experiência, ela consegue observar tudo isso e ter a virtude da temperança, né? Já conquistada. Então essa é a riqueza positiva das obras de Jane. Que mais de Lady Luca? Lady Luca, ela já estava de olho no Sr. Collins desde que ela viu ele a primeira vez e como ele se comportava. Ela logo percebeu que ele, assim como ela, estava ficando velho e precisava casar. Ela percebeu logo que eu falo muito para vocês, a tal das afinidades de primeira instância, né? Aquelas afinidades que a gente já percebe antes de falar sobre elas, né? Então, ali ela já percebeu a afinidade que ela tinha com o Sr. Collins, sem saber nada ainda sobre ele. Então, ela decide se casar com ele, porque seria mesmo a melhor decisão para ela tomar. No caso dela, foi mesmo. Ela estava decidida, e isso é um ponto que eles iam ter com certeza um casamento muito feliz, e tiveram, porque ela estava decidida de amar ele. Ela decidiu que ia aprender a amá-lo, que ia amá-lo com todas as forças. E ele também, porque os dois estavam valorizando muito um ao outro, porque eles temiam ficar com medo. Eles temiam ter medo, né? Ela percebeu já no baile. Então, pode ter certeza que ambos ali estavam dando o melhor deles para ter um casamento de sucesso e tiveram. Aí você fala, mas é um casamento morno. Não, porque o amor não é essa paixão inicial. No casamento, é uma grande ilusão querer manter no casamento aquela paixão fulminante e ardente do início, gente. O amor é outra coisa, aquilo vai se transformando em outra coisa. Por isso que eu falo para vocês, quando vocês estão nesse momento de paixão ardente, esse início, parem de ter pressa de resolver a coisa de uma maneira louca e curte o momento, porque é um momento da vida de vocês até morrerem, vai ser um momento que não vai se repetir mais. Vão ser outras coisas novas que vão surgir, que vai alimentando o amor. Outros momentos diferentes, outras fases da vida. Então aproveita. Assim como a gente aproveita a gravidez, que não sabe se vai ter outra, aproveita cada fase do filho, porque é única. Aproveitem os momentos únicos do relacionamento também, tá? Então, ela fala muito bem ali, nós não temos, e nem todo mundo tem o luxo de ser romântico. E isso é uma realidade da vida, gente. Você tem que olhar para a sua personalidade, você tem que olhar para a sua circunstância particular e única e perceber qual é a sua vida, qual é a sua circunstância e abraçar ela. Ali a Lady Catherine,
Luca poderia ficar batendo lamento o tempo todo. Ai, como eu queria um amor ardente como você. Ai, eu vou ficar pra titi. Não, ela viu a circunstância. A minha realidade é essa. E ela falou lá na cena do balanço, minha realidade é essa. Então ela ponderou muito bem a circunstância dela e abraçou e foi feliz. E foi feliz, entende? Cada um tem a sua circunstância. Ortega y Gasset, eu sou eu e minha circunstância. Eu não salvo a ela, eu não salvo a mim mesmo. Então não tem como separar você da sua circunstância. Desde da família que você nasceu, do lugar que você foi criado, das suas instalações, da onde você trabalha, onde você se colocou, como você chegou lá. Não tem como você separar quem é você. Você é a sua história. A sua personalidade, identidade aparece, então mais você aceita a sua história e faz o melhor possível, faz a melhor limonada com este limão, entende? Quanto mais você fizer a melhor limonada com o limão que você tem, que não foi você que escolheu em certa fatia, você pega a parte que você não escolheu e transforma numa bela limonada, tão mais a sua identidade vai aparecer. E você vai saber quem você é, e as pessoas saberão quem você é, e as pessoas, portanto, contarão com você, confiarão em você, porque você é a fulana XXX, né? Você não é uma figura incerta e volátil que muda o tempo todo de acordo com as emoções, tá? Então, se você é uma mãe solteira, se você tá viúva, se você é casada com um alcoólatra, essa é a sua circunstância. Tá? Não fica viajando, sonhando em ter uma circunstância diferente. Se insira nela, porque a sua missão está dada na sua circunstância. Você não quer enxergar, você fica brigando porque você quer a grama do vizinho. E aí você sofre por causa disso. Você não sofre por causa do marido alcoólatra. Você sofre porque você fica desejando o marido da vizinha. Não o marido em si, mas que o seu marido fosse como o marido da vizinha. Entende? É por isso que você sofre. Então, olha a sua realidade e fala, vou fazer a melhor limonada que eu puder com isso aqui. Tá? É isso aqui que eu tenho, o que eu posso fazer com isso? Tá certo? Então, a vida espera isso de você, Diva. É isso que você precisa fazer. Para de se comparar, você sendo uma mãe solteira, para de se comparar com uma mãe casada. Você só vai sofrer fazendo isso. Para de se comparar. E olha o que você tem, você vai começar a ver a beleza do que você tem, a particularidade do que você tem, que a casada não tem. Você tem diversas outras qualidades e vantagens que a casada não tem, porque ninguém tem tudo, sempre tem os dois lados em toda essa situação, tá? Então, a Charlotte, ela fez o movimento seguinte, ela olhou para fora, trouxe para dentro dela, transformou e jogou para fora de novo, né? O nosso grito de guerra, né? Receba, acolha, fique bela e cale a boca, né? Então, ela não se em si mesmou somente e nem ficou louca, varrida por fora, sendo histérica, né? Enchendo o saco de todo mundo para resolver a vida dela, culpando as pessoas, culpando a família, culpando a situação. Ela não fez nenhum dos dois movimentos, né? Então, resignação do seu chamado resume tudo essa lição aqui dessa cena com a Lady Luca, tá? Uma parte que eu anotei aqui rapidamente para comentar, porque eu acho importante, é o momento que o Sr. Collins pede a Liz em casamento e pede para todo mundo sair de cena, e a Liz pede para o pai ficar na sala de jantar, né? Pai, fica, não me deixe sozinha. E o pai sai. Ali mostra a elegância e a educação que o casal precisa manter. A mãe pediu para sair e o pai, ele não desfez a palavra da mãe, da senhora Bennet, né? Que a senhora Bennet, vamos sair todos. O pai ia falar, não, eu vou ficar aqui com a Lizzie. Expor a senhora Bennet. Não, ali eles estavam muito bem alinhados, elegantes, tinha muito respeito. É legal observar em toda a obra, essa noção de respeito pelo outro. Por mais que você não esteja afim, que não goste da pessoa, que seja contra aquela situação, existe um respeito que perdeu-se hoje, né? Então é muito lindo de observar nesse filme essa situação. Bom, passaram-se meses. Se vocês perceberam,
depois, né, da cena aqui do balanço que elas conversaram, essa aqui. Não me olhe desse jeito. Não há motivo. Depois daquela cena, passaram-se meses. E ela ficou sem ver o Darcy. Meses, divas. Eu tô falando pra vocês que não aguentam ficar 40 dias longe do namoradinho, do pretendente, né? Porque o marido tá perto, né? Se tá longe é namorado, é noivo. Então, assim, eles ficaram meses afastados. Ela ficou melancólica, triste, desesperada, deprimida, ansiosa, engordou. Não, ela continuou vivendo a vida dela, né? Você viu que quando mostrou a próxima cena dela, ela continuava igual, ela continuava cuidando das irmãs, ela continuava lendo, ela continuou seguindo a vida dela. E foi se conhecendo. Então, acalmem-se. A espera é muito importante na feminilidade. A espera é muito importante para você conseguir extrair sabedoria de dentro de você. Tá? Então, passaram-se meses e a Lizzie não tinha notícias, nem viu o Sr. Darcy. Tá bom? É importante, divas, vocês terem como projeto de vida não a pessoa, não casar. Vocês precisam ter um projeto de vida pessoal além do casamento, além do romance, além de ter filhos, divas. Isso tudo me leva a crer que, sim, a pretensão, o desejo máximo da mulher é casar e ter filhos, assim como o desejo máximo do homem é ter prestígio no mundo do trabalho, é ser um homem de sucesso, é ser um homem admirável, né? Mas essas coisas, tanto para o homem quanto para a mulher, não podem ser o projeto pessoal deles. Não pode ser o projeto pessoal do homem isso, porque ele vai se frustrar. Não pode ser seu projeto pessoal, porque seu marido morre, se divorcia, se acontece alguma coisa, se não é bem ele, se os seus filhos, se você não pode ter filhos. E aí? Ah, acabou minha vida? Não. Então é importante, divas, vocês estão muito desesperadas também, o outro motivo do desespero de vocês também é que vocês colocam essa questão de casar como um projeto de vida, a coisa mais importante, como um valor. Isso não é um valor, isso é um querer, isso é um objeto de amor, isso é um querer, mas não pode ser um valor, tá? A família não é um valor, não é um fim. A família em si é uma forma de você viver melhor para chegar no seu fim. É uma forma de viver mais completa, né? E mais gostosa, porque tem alguém do seu lado te ajudando o tempo todo, te abrindo os olhos o tempo todo, te fazendo companhia o tempo todo. Então, busquem uma vocação pessoal de vocês. Falta 5. Obrigada, Carla. Busquem esse momento de vocês, de uma vocação pessoal. Você precisa ter um projeto pessoal que seja maior que tudo. O projeto pessoal ali da Lizzie era, de fato, estudar, era cuidar das irmãs, era cuidar da família. Você vê que lá ela não tinha muita opção. E, no entanto, ela não estava desesperada para ficar com ele. Porque o projeto maior da vida dela era viver uma vida com amor, senão não valia a pena viver para ela. O valor fim dela, a missão fim da Lizzie era viver uma vida de amor. Então ela vivia essa vida com as irmãs, ela amava muito a família e ela fazia tudo pelo pai, pela mãe, pelas irmãs. E essa era a missão dela. Então não era o objeto, não era a pessoa em si e nem a causa, o casamento, o noivado, o namoro, o filho. Não, ela queria viver, ela precisava viver amando. Então ela só casaria se ela conseguisse fazer essa transferência de amar a família dela, as irmãs, para amar um homem, né? Então ela conseguia continuar vivendo, porque ela vivia amando. Ela só transferiu o amor que ela tinha pelas irmãs, pelos pais, pro Sr. Darcy. Tá certo? Mas ela tinha um propósito, né? Se o Darcy morresse, ela ia amar outras pessoas. Ela ia continuar com uma vocação, um projeto pessoal, tá? Então a gente finaliza hoje por aqui. Para a live não correr o risco de não salvar, como aconteceram aí algumas 4 vezes, tá bom? Já vai cair, tem uns 3 minutinhos. E eu vou ver se a gente entra amanhã pra gente continuar, tá? Pra gente finalizar logo Orgulho e Preconceito. Tá bom, divas?
Um bom sábado para vocês. Um beijo apaixonante.